Capítulo 3 O céu. A palavra céu designa em geral o espaço indefinido que cerca a Terra, e mais particularmente a parte acima do nosso horizonte. Ela vem do latim celum, que vem do grego colos, significando oco ou côncavo, uma vez que o céu parece, aos nossos olhos, uma imensa concavidade. Os antigos acreditavam na existência de vários céus superpostos, compostos de matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas cujo centro era a Terra. Tais esferas, girando ao redor da Terra, arrastavam consigo os astros que se encontravam em seu circuito. Essa ideia, resultante da insuficiência dos conhecimentos astronômicos, foi aquela de todas as teogonias que fizeram dos céus, assim escalonados, os vários graus da bem-aventurança. O último deles era a morada da felicidade suprema. Segundo a opinião mais comum, havia 7 deles, daí a expressão estar no 7º céu para designar a felicidade perfeita. Os muçulmanos admitem 9, em cada um dos quais aumenta a felicidade dos crentes. O astrônomo Ptolomeu contava 11, dos quais o último chamava-se Empíreo por conta da brilhante luz que nele reinaria. Ainda hoje é o nome poético dado ao lugar da glória eterna. A teologia cristã reconhece 3 céus. O primeiro é o da região do ar e das nuvens. O segundo é o espaço onde se movem os astros. O terceiro, além da região dos astros, é a morada do mais alto, o lar dos eleitos que contemplam Deus face a face. É de acordo com essa crença que se diz que São Paulo foi alçado ao 3º céu. As diversas doutrinas que se referem à morada dos bem-aventurados baseiam-se todas no erro duplo de que a Terra é o centro do universo, e de que a região dos astros é limitada. É para além desse limite imaginário que todas colocaram essa estância afortunada e a morada do Todo-Poderoso. Singular anomalia que situa o autor de todas as coisas, aquele que as governa todas, nos confins da criação, em lugar de colocá-lo no centro de onde a irradiação do seu pensamento poderia se estender a tudo. A ciência, com a lógica inexorável dos fatos e da observação, levou sua luz até as profundezas do espaço e mostrou o vazio de todas essas teorias. A Terra não é mais o centro do universo, mas um dos mais diminutos astros girando na imensidão. O próprio Sol é apenas o centro de um turbilhão planetário. As estrelas são inumeráveis sóis em torno dos quais circulam mundos incontáveis, separados por distâncias que o pensamento custosamente apreende, ainda que, para nós, eles pareçam se tocar. Nesse conjunto, regido por leis eternas em que se revelam a sabedoria e a onipotência do Criador, a Terra aparece apenas como um ponto imperceptível e um dos menos hospitaleiros. Perguntamo-nos, portanto, por que Deus faria da Terra a única sede da vida e a ela teria relegado as criaturas de sua predileção? Tudo, ao contrário, pressagia que a vida está por toda parte, que a humanidade é infinita tal qual o universo. Com a ciência revelando-nos mundos semelhantes à Terra, Deus não os pode ter criado sem objetivo. Ele deve tê-los povoado com seres capazes de governá-los. As ideias do homem estão na razão do que ele sabe. Como todas as descobertas importantes, a da constituição dos mundos deu um outro curso às suas ideias. Sob o influxo desses novos conhecimentos, modificaram-se as crenças. O céu foi deslocado. A região das estrelas, sendo ilimitada, não lhe pode mais servir. Onde está o céu? Diante dessa questão, todas as religiões emudecem. O homem é composto pelo corpo e pelo espírito. O espírito é o ser principal, o ser da razão, o ser inteligente. O corpo é o invólucro material que reveste temporariamente o espírito para a realização da sua missão sobre a terra e a execução do trabalho necessário ao seu avanço. Usado, o corpo se destrói, mas o espírito sobrevive à sua destruição. Sem o espírito, o corpo é apenas uma matéria inerte, como um instrumento privado da força que o faz agir. Sem o corpo, o espírito é tudo, a vida e a inteligência. Deixando o corpo, ele retorna ao mundo espiritual de onde havia saído para se encarnar. Há, portanto, o mundo corporal, composto pelos espíritos encarnados, e o mundo espiritual, formado pelos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, por conta de seu invólucro material, estão ligados à Terra ou a um planeta qualquer.
O mundo espiritual está por toda parte, em torno de nós e no espaço, sem nenhum limite estabelecido. Em razão da natureza fluídica do seu invólucro, os seres que o compõem, em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, vencem as distâncias com a rapidez do pensamento. A morte do corpo é a ruptura dos laços que os mantinham cativos. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com aptidão para tudo conquistar e para progredir, em virtude do seu livre arbítrio. Pelo progresso, eles adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções, e, por conseguinte, novos gozos desconhecidos aos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos mais atrasados não podem ver, ouvir, sentir ou compreender. Sua felicidade está na razão do progresso realizado, de sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro unicamente por não ser avançado intelectual e moralmente, sem que eles tenham necessidade de estar cada um em lugar diferente. Ainda que estejam ao lado um do outro, um pode estar nas trevas, ao passo que tudo é resplandecente em torno do outro, precisamente como quando um cego e uma pessoa que enxerga se dão as mãos. Uma percebe a luz que não causa impressão alguma em seu vizinho. Sendo a felicidade dos espíritos inerente às qualidades que possuem, alcançam-na onde quer que se encontrem, seja na superfície da terra, entre os encarnados ou no espaço. Uma comparação simples ilustra ainda melhor essa situação. Em um concerto se encontram dois homens, sendo um deles um bom músico, com o ouvido afinado, e o outro sem conhecimento de música e o sentido auditivo pouco delicado. O primeiro experimenta uma sensação de aprazimento, enquanto o segundo permanece insensível, porque um compreende e percebe o que não causa impressão alguma no outro. Assim é com todos os gozos dos espíritos, gozos que estão na razão da aptidão destes últimos para senti-los. O mundo espiritual tem por toda parte esplendores, harmonias e sensações que não são acessíveis senão aos espíritos purificados, e que os espíritos inferiores, ainda submetidos à influência da matéria, nem mesmo entreveem. O progresso dos espíritos é fruto do seu próprio trabalho. Como são livres, no entanto, trabalham para o seu adiantamento com mais ou menos afinco ou negligência, conforme sua vontade, assim apressando ou retardando seu progresso e, por consequência, sua felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, outros permanecem estagnados longos séculos nas fieiras inferiores. Eles são, portanto, artífices da própria situação, feliz ou infeliz, segundo as palavras de Cristo. A cada um conforme suas obras. Todo espírito que fica para trás não pode culpar senão a si mesmo. Da mesma forma, aquele que se adianta, daí extrai todo o mérito. A felicidade conquistada tem, assim, maior valor aos seus olhos. A felicidade suprema só é partilhada pelos espíritos perfeitos, ou seja, pelos puros espíritos. Eles somente a atingem após haverem progredido em inteligência e moral. Raramente o progresso intelectual e o progresso moral caminham lado a lado. Mas o que o espírito não faz numa época, ele o fará numa outra, de maneira que os dois progressos chegam a atingir o mesmo nível. Eis porque frequentemente se vê em homens inteligentes e instruídos muito pouco avançados moralmente, e vice-versa. A encarnação é necessária a ambos os tipos de progresso do espírito, o moral e o intelectual. Ao progresso intelectual, por conta da atividade que é obrigado a desenvolver no trabalho, e ao progresso moral, pela necessidade que os homens têm uns dos outros. A vida em sociedade é a pedra de toque das boas e das más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, numa palavra, tudo o que caracteriza o homem bom ou o homem mau, tem como motivação, objetivo e sustento as relações do homem com seus semelhantes. Para o homem que vivesse isolado, não haveria nem vícios nem virtudes. Se, pelo isolamento, ele se preserva do mal, ele anula o bem. Uma só existência corporal é evidentemente insuficiente para que o espírito possa adquirir todo o bem que lhe falta e desfazer-se de tudo o que há de mal em si.
O selvagem, por exemplo, numa só encarnação poderia atingir o nível moral e intelectual do europeu mais avançado? Seria na prática impossível. Deve ele, então, ficar eternamente na ignorância e na barbárie, privado dos gozos que apenas o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar? O simples bom senso recusa uma tal suposição, que representaria a negação simultânea da justiça e da bondade de Deus, assim como a da lei de progresso da natureza. Eis porque Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito do homem tantas existências quantas forem necessárias para que ele chegue ao objetivo, que é a perfeição. Em cada nova existência, o espírito traz o que adquiriu nas anteriores, sob a forma de aptidões, de conhecimentos intuitivos, de inteligência e de moral. Do que ele adquiriu nada é perdido, tudo lhe é proveitoso. Todo progresso realizado, todo conhecimento adquirido, mesmo na última hora da existência, são outras tantas conquistas para o futuro, tantas provas adicionais de que se poupa, tantos elementos para acrescer a felicidade futura. O espírito que pressente sua morte próxima não dirá que é inútil trabalhar pela própria instrução por conta do pouco tempo que lhe resta para viver. Compreendendo a solidariedade entre o presente e o futuro, via lei do progresso, ele pensará o contrário. Aproveitemos estes últimos momentos para avançar o mais possível, porque o trabalho feito está feito. Cada existência é, assim, um passo adiante na estrada do progresso, a menos que, por preguiça, indiferença ou obstinação no mal, ele não a aproveite, caso em que terá que recomeçar. Dele, portanto, depende aumentar ou diminuir o número de encarnações, sempre mais ou menos penosas e trabalhosas. No intervalo entre existências corporais, o espírito ingressa por um tempo mais ou menos longo no mundo espiritual, onde é feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal que haja feito. O estado espiritual é o estado normal do espírito, porquanto esse deve ser seu estado definitivo, e porque o corpo espiritual não morre. A estada no corpo é apenas transitória e passageira. É principalmente no estado espiritual que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo seu trabalho durante a encarnação. É também nesse estado que ele se prepara para novas lutas e toma as resoluções que se esforçará por colocar em prática em seu retorno à humanidade. A reencarnação pode acontecer na Terra ou em outros mundos. Entre os mundos, existem uns mais avançados que outros, onde a existência se dá em condições menos penosas, física e moralmente, do que sobre a Terra, mas em que somente são admitidos espíritos que tenham chegado a um grau de perfeição que esteja em consonância com o nível desses mundos. A vida nos mundos superiores já é uma recompensa, porquanto neles estamos isentos dos males e das vicissitudes a que estamos submetidos na Terra. Os corpos, menos materiais, quase fluídicos, ali não estão sujeitos às doenças, às enfermidades ou às mesmas necessidades. Estando os maus espíritos excluídos desses mundos, os homens ali vivem em paz, sem outra preocupação que a do seu adiantamento pelo trabalho do intelecto. Lá reina a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo. A verdadeira igualdade, porque não há orgulho. A verdadeira liberdade, porque não há desordens a reprimir, nem ambiciosos buscando oprimir o fraco. Comparados à Terra, esses mundos são verdadeiros paraísos. São as etapas da estrada do progresso que conduz ao estado definitivo. Sendo a Terra um mundo inferior destinado à purificação dos espíritos imperfeitos, está aí a razão pela qual o mal aqui predomina, até que Deus queira nela fazer a morada dos espíritos mais adiantados. É assim que o espírito, progredindo gradualmente à medida que se desenvolve, chega ao apogeu da felicidade. Antes, porém, de haver alcançado o ponto culminante da perfeição, ele desfruta de uma felicidade proporcional ao seu adiantamento. Assim como a criança frui as alegrias da primeira infância, mais tarde as da juventude e finalmente as mais sólidas da idade adulta. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não está na ociosidade contemplativa, que seria, como frequentemente se tem dito, uma eterna e fastidiosa inutilidade.
A vida espiritual, em todos os níveis, é, ao contrário, uma incessante atividade, conquanto seja uma atividade sem fadigas. A suprema felicidade consiste em desfrutar todos os esplendores da criação que nenhuma linguagem humana poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não conseguiria conceber. Consiste no conhecimento e na compreensão de todas as coisas, na ausência de todo sofrimento físico e moral, numa satisfação íntima, uma serenidade na alma que nada pode abalar, no amor puro que une todos os seres, por não haver o desgaste do contato com os maus. E, acima de tudo, na visão de Deus e na compreensão de seus mistérios, revelados aos mais dignos. Entre os espíritos puros, também se encontra a suprema felicidade nas tarefas de que se alegram por delas serem encarregados. Eles são os Messias ou mensageiros de Deus para a transmissão e a execução de suas vontades. Eles realizam as grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo, tarefa gloriosa a que só se chega pela perfeição. Os espíritos da ordem mais elevada são os únicos que comungam dos segredos de Deus, inspirando-se no seu pensamento, de que são os representantes diretos. As atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu adiantamento, aos conhecimentos que possuem, às suas habilidades, à sua experiência e ao grau de confiança que inspiram ao Mestre soberano. Não há aí privilégios ou favores que não sejam o prêmio do mérito. Tudo é apreciado sob o critério da mais estrita justiça. As missões mais importantes são confiadas apenas àqueles que Deus sabe estar aptos a cumpri-las e cuja realização são incapazes de frustrar ou de comprometer. Enquanto, sob as próprias vistas de Deus, os mais dignos compõem o Conselho Supremo, aos chefes superiores é conferida a direção dos turbilhões planetários, e a outros é conferida a direção de mundos especiais. Vem a seguir, na ordem de adiantamento e de subordinação hierárquica, as atribuições mais restritas daqueles que são encarregados do desenvolvimento dos povos, da proteção das famílias e dos indivíduos, do impulso de cada ramo do progresso, das diversas operações da natureza até os mais ínfimos detalhes da criação. Nesse vasto e harmonioso conjunto, existem ocupações para todas as capacidades, aptidões e disposições, ocupações que são aceitas com alegria e solicitadas com ardor, porquanto representam um meio de adiantamento para os espíritos que aspiram a se elevar. A encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos. Ela não mais é necessária àqueles que lhe ultrapassaram os limites e progridem no estado espiritual, ou nas existências corporais de mundos superiores que nada mais têm da materialidade terrestre. No caso destes últimos, a encarnação é voluntária, de modo a exercer uma ação mais direta sobre os encarnados, para que se cumpra a missão da qual estão encarregados entre os mesmos. Aceitam, os espíritos superiores, as vicissitudes e os sofrimentos da encarnação por devotamento. Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, existem outras de todos os graus de importância, consignadas aos espíritos de todos os níveis, donde se pode afirmar que cada encarnado tem a sua, ou seja, tem deveres a cumprir para o bem de seus semelhantes, desde o pai de família a quem cabe o cuidado de fazer progredir seus filhos, até o gênio que difunde novas sementes de progresso na sociedade. É nessas missões secundárias que se encontram frequentemente falhas, erros e deserções, mas que prejudicam apenas o indivíduo e não o todo. Todas as inteligências concorrem, portanto, para a obra geral, em qualquer grau a que tenham chegado, e cada uma na medida de suas forças. Umas encarnadas, outras no estado de espírito. Por toda parte a atividade, desde a base até o alto da escala, todos se instruindo, ajudando-se, apoiando-se mutuamente, dando-se as mãos para alcançar a plenitude. Assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corporal, ou seja, entre os homens e os espíritos, entre os espíritos livres e os espíritos cativos. Assim se perpetuam e se consolidam, pelo aprimoramento e pela continuidade das relações, as simpatias verdadeiras, as afeições santas. Por toda parte, portanto, vida e movimento. Nenhum canto do infinito que não seja povoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por inumeráveis legiões de seres radiantes,
invisíveis para os sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja visão deslumbra de admiração e de alegria as almas libertas da matéria. Em todo lugar, enfim, existe uma felicidade atinente a todo avanço, a todos os deveres cumpridos. Cada um traz consigo os elementos de sua felicidade, pela categoria em que o posiciona seu grau de adiantamento. A felicidade está ligada às qualidades próprias dos indivíduos, e não ao estado material do meio em que se encontram. Está, portanto, em toda parte onde existam espíritos capazes de ser felizes, sem que lhes seja assinalado nenhum lugar circunscrito no universo. Em qualquer lugar em que se encontrem, os espíritos puros podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda parte. A felicidade, entretanto, não é pessoal. Se não a possuíssemos senão em nós mesmos, se não a pudéssemos compartilhar com os outros, ela seria egoísta e triste. A felicidade está também na comunhão de pensamento que une os seres que se simpatizam. Os espíritos felizes, atraindo-se mutuamente pela identidade de ideias, de gostos e de sentimentos, formam vastos grupos, ou famílias homogêneas, no meio das quais cada individualidade irradia suas próprias qualidades e é impregnada pelos eflúvios serenos e benfazejos que emanam do conjunto, cujos membros ora se dispersam para se ocupar de suas missões, ora se reúnem num ponto qualquer do espaço para se inteirar do resultado de seus trabalhos, ora se reúnem em torno de um espírito de ordem mais elevada para receber destes seus anúncios e instruções. Ainda que os espíritos estejam por toda parte, os mundos são os centros em que eles se reúnem preferencialmente, por conta da afinidade que existe entre eles e aqueles que os habitam. Em torno dos mundos adiantados existem, em grande quantidade, espíritos superiores. Em torno dos mundos atrasados pululam os espíritos inferiores. A Terra ainda é um destes últimos. Cada planeta tem então, de alguma forma, sua população própria de espíritos encarnados e desencarnados, que se recicla principalmente pela encarnação e desencarnação dos mesmos espíritos. Essa população é mais estável nos mundos inferiores, onde os espíritos são mais apegados à matéria, e mais variável nos mundos superiores. Mas, destes mundos, focos de luz e de felicidade, os espíritos se deslocam em direção aos mundos inferiores para neles plantar as sementes do progresso, levar a consolação e a esperança e levantar os ânimos abatidos pelas provas da vida, neles encarnando-se, por vezes, de modo a realizar sua missão com mais eficácia. Nessa vastidão sem fronteiras, onde está, então, o céu? Ele está por toda parte. Nenhuma muralha serve-lhe de limite. Os mundos felizes são as últimas estações que levam a ele. As virtudes descerram-lhe o caminho, ao passo que os vícios interditam-lhe o acesso. Diante desse quadro grandioso, que preenche todos os cantos do universo, dando a todos os objetos da criação um propósito e uma razão de ser, como é pequena e mesquinha a teoria que circunscreve a humanidade a um imperceptível ponto do espaço, que nos mostra essa humanidade começando num dado momento para igualmente acabar um dia, junto do planeta que a transporta, não abrangendo, dessa forma, senão um minuto na eternidade. Como essa teoria é triste, fria, glacial, quando nos mostra o resto do universo, antes, durante e após a humanidade terrestre, sem vida, sem movimento, como um imenso deserto mergulhado no silêncio. Como é desesperadora, por conta do quadro que descreve do pequeno número de eleitos votados à contemplação perpétua, enquanto a maioria das criaturas se encontra condenada a sofrimentos sem fim. Como é angustiante para os corações que amam, pela barreira que coloca entre os mortos e os vivos. As almas felizes, dizem, só pensam na sua felicidade. As infelizes, nas suas dores. Surpreende que o egoísmo reine sobre a terra quando ele é mostrado no céu? Quão mesquinha, nesse caso, é a ideia transmitida da grandeza, do poder e da bondade de Deus. Quão sublime, em contrapartida, é a ideia que o Espiritismo nos dá. Como seu ensinamento enriquece as ideias e amplia o pensamento. Mas quem diz que ela é verdadeira? Em primeiro lugar, a razão. A seguir, a revelação. E, por fim, sua concordância com o progresso da ciência.
Entre essas duas teorias, uma das quais deprecia e a outra amplia os atributos de Deus, uma está em desacordo e a outra em harmonia com o progresso, uma fica para trás enquanto a outra marcha adiante. O bom senso diz de qual lado se encontra a verdade. Ao confrontar as duas, que cada um consulte, em seu íntimo, suas aspirações, e uma voz interior vai responder-lhe. Tais aspirações são a voz de Deus, que não pode enganar os homens. Mas, então, por que Deus não lhes revelou toda a verdade desde o princípio? Pela mesma razão pela qual não se ensina à infância o que se ensina aos adultos. A revelação restrita foi suficiente durante um dado período da humanidade. Deus a ajusta à capacidade do espírito. Aqueles que hoje recebem uma revelação mais completa são os mesmos espíritos que dela já receberam uma parcela anteriormente, mas que cresceram em inteligência desde então. Antes que a ciência houvesse revelado a esses espíritos as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel e a formação da Terra, teriam eles compreendido a imensidão do espaço e a pluralidade dos mundos. Antes que a geologia provasse a formação da Terra, teriam podido desalojar o inferno de seu seio, compreendendo o sentido alegórico dos 6 dias da criação. Antes que a astronomia descobrisse as leis que regem o universo, teriam compreendido que não existe nem alto, nem baixo no espaço, que o céu não está acima das nuvens, nem tampouco limitado pelas estrelas. Antes dos progressos da ciência psicológica, teriam condições de se identificar com a vida espiritual? Conceber que após a morte houvesse uma vida, feliz ou infeliz, que não em um lugar circunscrito e material. Não, pois, compreendendo mais através dos sentidos do que através do pensamento, o universo era muito vasto para o intelecto dos espíritos de outrora. Era preciso reduzir a concepção do universo a proporções menores, de modo a conformá-la à perspectiva deles, para eventualmente expandi-la mais tarde. Uma revelação parcial tinha sua utilidade, era apropriada naquele momento, mas hoje é insuficiente. O erro está naqueles que, não levando em conta o progresso das ideias, creem poder governar homens maduros como se estivessem estes ainda na infância.